Bom dia, meu povo, bom dia, minha pova, como diriam alguns aí, né? Bom, tá gravando aqui para vocês hoje, coisinha curta, rapidinha aqui, mas só para não passar em branco, o notícias comentadas dessa semana, hoje dia 25 de junho de 2023, um domingão, já prestes aí a caminharmos para o encerramento desse mês de junho. Portanto, o penúltimo programa do mês, agora nessa virada aí de semestre. E que virada de semestre, né? Dentre as notícias que estamos aqui acompanhando, né? Na semana, o TSE deu início ao julgamento que pode tornar ex-presidente Bolsonaro inelegível. Notícia aí do portal Brasil de Fato, na página do Instagram. Segundo consta na nota, o Tribunal Superior Eleitoral deu início ao julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. A discussão pode levar até 3 sessões para ser concluída, de modo que é provável que só termine na próxima semana. As outras 2 sessões estão previstas para a próxima terça-feira, dia 27, e na quarta-feira, dia 29. Além de Bolsonaro, também poderá ficar inelegível o ex-ministro Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa derrotada no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A ação foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que alega que Bolsonaro e Braga Neto cometeram abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. É isso aí, minha gente. Bom, claro que esse é dos vários motivos aí que poderiam tornar Bolsonaro inelegível. Claro que é um primeiro passo num caminho que se pretende aí tirar os direitos políticos, né, do ex-mandatário, do ex-presidente, para que ele seja julgado aí na justiça comum e, consequentemente, pague aí pelos crimes que lhe são atribuídos, né? Pelos crimes que tanto comentamos aqui e dos quais há toda uma suspeita do envolvimento do mesmo, né? Bom, é claro que a questão da justiça burguesa por si só, ela é muito polêmica, sabemos das suas limitações e que não necessariamente ela atenderá ao grosso, né, das necessidades do proletariado, das necessidades da classe trabalhadora brasileira e, como toda boa justiça burguesa que se preze, ela muitas vezes acaba dando com uma mão, porém tirando de outra. A grande questão seria até onde realmente se vai atrás para punir Bolsonaro e seus asseclas e até onde isso poderá ser apenas um mero joguinho midiático, um empurra-empurra ou um chove não molha. Bom, essas questões, claro, só poderemos aí entrar, né, jogar para debate, mas é claro que não teremos de fato uma grande certeza, afinal de contas. Falando em justiça, uma nota aqui que agradou a muitos, porém eu particularmente acho bastante polêmico, foi o fato aí, né, do Senado ter aprovado a nomeação do ex-advogado de Lula, né, o Zanin, para a cadeira, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Diante de todas as discussões, é claro que temos algumas colocações, né, algumas opiniões aqui a serem colocadas, serem elaboradas, mas eu particularmente sou uma pessoa que, além de pensar com a própria cabeça,
gosto muito de me basear no que outros, né, também escreveram e até não que eu concorde na íntegra com tudo que a pessoa necessariamente colocou, esboçou ali, mas fazendo os devidos créditos, né, fazendo aí as devidas referências, eu às vezes acabo sempre terceirizando, né, entre aspas, a minha opinião, e nesse caso foi um pouco nessa linha, com relação ao que o colunista Pedro Oliveira, do Esquerda Diário Oficial, publicou aqui no jornal, né, no esquerdadiario.com.br, e pego aqui um trecho da nota no Instagram da mesma organização para falar sobre a tal nomeação de Zanin. Segundo consta aqui na coluna, né? Inicialmente, a indicação de Zanin foi questionada por setores da mídia e da direita por ter sido o advogado de Lula durante os processos da Lava Jato. Antes disso, porém, a carreira de Zanin foi marcada por atuar como advogado de grandes empresas como Embratel e Febraban e por atuar no processo de recuperação judicial da Varig e Oi. No início do ano, foi contratado para defender a Americanas em um processo após o escândalo de que havia 20 bilhões a mais em dívidas nos balanços da empresa. Buscou angariar o apoio de senadores da direita e particularmente da bancada evangélica. No dia 14 de junho, almoçou com membros da mesma bancada, incluindo Damares Alves, em uma igreja de Brasília. O conteúdo do almoço não foi divulgado, mas no dia seguinte Damares afirmou que gostou muito de Zanin. Classificou-o de inteligente e agradável e disse que a reunião a estava fazendo refletir em relação à sua posição sobre o mesmo, além de ter perdido dúvidas sobre seu preparo e conhecimento jurídico e pedir que ele fosse o, entre aspas, ministro das crianças. Outro que fez elogios a Zanin foi Silas Malafaia, que afirmou que ele é um cara de família e contra o aborto, e não um advogado militante. Também no dia 14, Zanin se encontrou com outros senadores bolsonaristas, como Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, com quem debateu sobre o marco temporal, e com o senador Romário. Durante a sabatina na CCJ, ao ser perguntado sobre a questão do aborto, respondeu enaltecendo o direito à vida e defendendo as leis atuais que geram casos absurdos, como o de crianças que são coagidas por juízes a manterem uma gravidez fruto de abuso sexual. Também na sabatina, disse que as drogas são um mal que deve ser combatido, mas que a lei deve definir se o agente público tem atribuição legal para realizar o ato que leva à apreensão de drogas. A estratégia utilizada, portanto, por Zanin e o PT para garantir sua indicação foi a de buscar se aproximar dos setores mais reacionários do Congresso e do Senado e, para isso, se colocando contra direitos democráticos fundamentais. E aí entra aquela velha história, né? E tudo isso aí vem de uma pegada onde aparece, né, novamente aquela velha questão sobre a tal governabilidade, essa palavra que acaba sendo aí deveras bastante polêmica, né? Bastante complicada, bastante delicada, porque ela, ao mesmo tempo que diz muita coisa, também acaba dizendo coisa nenhuma. Afinal de contas, a que custo, né? A tal governabilidade. Bom, o que a gente acaba vendo aqui, afinal de contas, é um processo de aproximação escancarado de setores aí do governismo com a direita e a extrema-direita para justamente tentar, de alguma forma, estabelecer, mesmo que indiretamente, o bom e velho toma lá, dá cá.
Lembremos que Zanin, embora advogado aí, né, famoso do ex-presidente Lula, no que tange a todas as questões que foi julgado e inclusive levado à prisão nos últimos anos, não é necessariamente por causa disso nenhum militante ou guerreiro aí da esquerda, nem mesmo um membro histórico do PT ou de qualquer agremiação nesse sentido. Apenas um advogado. Realmente não vou aqui questionar o seu mérito acadêmico jurídico, né? E diga-se de passagem, pela complexidade dos casos em que atuou e defendeu, não tenho dúvidas com relação à sua competência enquanto advogado. Porém, estamos aqui falando de algo um pouco mais complexo, né, e delicado, que é justamente a questão da sua atuação no Supremo Tribunal Federal, no qual terá que abordar questões que tangem a Constituição e, consequentemente, vão envolver aí toda a questão legal, toda a questão de direitos civis e, evidentemente, manipular ou não a nossa Carta Magna, né? Afinal de contas, como tantos dizem, não é o presidencialismo, né? Não é o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário que mandam no país, e sim a Constituição. Há uma coisa, né, entre aspas, chamada Constituição, que está sobre os três poderes e, consequentemente, os três poderes governando, né, de forma teoricamente democrática e igual todo o restante aí da nação. Bom, eu particularmente ainda tenho aí muitos questionamentos com relação à nomeação do Zanin, seja por esses elementos que foram trazidos aqui, quanto também por outros, né? Porque também eu me questiono a questão principal do que ele tem aí realmente, academicamente falando, intelectualmente falando, para contribuir do ponto de vista do direito constitucional para exercer o cargo que está sendo nomeado, né? Bom, isso são questões assim que vamos ter que levar aí em consideração. E não estou aqui pegando no pé porque é o indivíduo, mas poderíamos aqui estar falando de tantas outras nomeações para o mesmo cargo que ocorreram aí, né, que houveram também nos últimos anos. Bom, minha gente, aí são questões também polêmicas e claro que isso aí vai dar muito pano para manga. Eu particularmente tenho também as minhas ressalvas e acho que novamente a gente está lidando aí com nada mais, nada menos que as velhas discussões sobre essa questão da governabilidade, tanto defendida pelo atual governo, mas que remete muito a tempos históricos vistos lá atrás, que a gente sabe no que acabou culminando na história recente brasileira. E hoje notícias comentadas mais curtinho, né? Eu achei por bem dar um foco mais nessas duas questões aí. Porém, não posso deixar aqui de abordar, até porque foi muito falado essa semana, inclusive nós do podcast Mesa de Debates comentamos isso também, né, em alguns materiais, a questão aí, né, a velha história ricos versus pobres, né, toda a mobilização, toda a questão midiática, toda a grita que houve por conta do submarino, né? Chamemos assim, embora seja ridículo chamar aquilo de submarino, né? Mas, enfim, aquela nave, né? Aquela
ou como alguns comentaram aí, né, aquela lata de Coca-Cola que transportava ali 5 bilionários que queriam conhecer, né, ver de perto a carcaça do histórico navio Titanic e que acabou culminando aí, né, na morte dos 5 após uma série de desastres, erros e bobagens, né, cometidos tanto por parte da empresa quanto também pelas forças da natureza e para aqueles que assim acreditam, né, também talvez um dedo aí do sobrenatural também. Em contrapartida, o navio, aliás, um barco, né, com mais de 300 pessoas, sofrendo aí um dos maiores desastres humanitários no que diz respeito à fuga, né, ao transporte, à tentativa de forma clandestina pessoas fugirem de seus locais de origem para tentarem outra vida, né, na Europa ou onde quer que seja, e acabaram sofrendo essa tragédia no Mar da Grécia, onde além das 300, mais de 300 pessoas, algo em torno de 100, né, ou mais do que isso, eram crianças. E como um dos pescadores daquela região havia comentado, né, estamos deixando de pescar peixes para pescar corpos. Só para ter uma noção aí da tragédia humanitária, né, que pouco se falou, que pouco apareceu aí nos comentários, né, nos noticiários, em comparação com o que a gente viu aí sobre a lata de sardinha perdida no meio do oceano, que transportava 5 bilionários que queriam a façanha de visitar o Titanic e acabaram se juntando as mais de 1.500 vítimas, né, dessa tragédia lá do ano de 1912. Bom, acho que o que eu queria falar para esse programa de hoje já foi aqui dito, né? Um ótimo final de semana para vocês que nos acompanham e claro, acompanhem aí a nossa programação do podcast Notícia, desculpa, estou confundindo as bolas aqui, né? Do podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco, notícias comentadas, o Uli Talks, também o Blocult, todas as entrevistas e reportagens, entre outras matérias especiais. Curtam, fiquem aí com a gente, né? Ajudem o canal a crescer cada vez mais. Um beijo no coração de todos e, claro, um ótimo final de semana e início de nova semana, caminhando aí para a virada do semestre e tchau!